Fim de ano, época de mudanças, momento em que as pessoas resolvem tomar decisões para o início de um novo ano, de um novo ciclo. Aí vem aquela sensação de que não conseguimos realizar todas as promessas que fizemos no início do ano. E para não repetirmos padrões, o momento é de rever com mais honestidade algumas áreas da vida que estão encobertas pelo medo de se fazer algumas perguntas e de achar respostas difíceis. Período em que é possível encontrar coragem para superar traumas e medos e encarar de frente os preconceitos e as adversidades da vida. Pois é justamente essa temática do livro Vou Ali e Já Volto, da nossa convidada de hoje aqui no estúdio da Rádio Alep, que é a coach e palestrante Adriana Ferrareto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Obrigada, Adriana. eu que Isso agradeço. aí. E a gente já começa perguntando, eu já vou começar perguntando sobre o título, Vou Ali e Já Volto. Por que esse título, o que ele significa? Pois é, eu primeiro escrevi as crônicas e esse negócio de título é uma coisa complexa, né? A gente pensa em 1000 coisas e elas não vão encaixando e eu fui deixando meio de molho. Aí um dia eu estava tomando banho, eu já tinha escrito todas as crônicas e eu li por acaso uma história dos hebreus que queriam deixar de ser escravos no Egito. Eu vi Bíblia. o Joseph Campbell falando num dos documentários dele da Jornada do Herói. E aí ele comentou que os hebreus queriam sair da escravidão por 2 razões. Primeiro, a óbvia, porque eles eram escravos, queriam deixá-lo de ser. E segundo, eles queriam adorar só um Deus na época, e eles eram obrigados a adorar vários. Aí o Moisés chegou lá e falou, tá bom, eu levo vocês. Só que a galera ficou 40 anos andando no deserto perdido, e o Campbell olhou isso de uma forma arquetípica e entendeu o seguinte, eles andavam em círculos porque, apesar deles não terem quem os escravizasse, eles continuavam sendo escravos de si mesmos. Olha que coisa enlouquecedora. E a segunda coisa é que eles, mesmo podendo adorar só um Deus, se quisessem, fizeram para si vários deuses. Então, ele entendeu no arquétipo dessa história, ou nos elementos psíquicos, né, que fazem as pessoas se comportar dessa maneira, que a Terra Prometida, ela é o lugar onde você encontra a sua própria identidade. Então, a busca da identidade é a sua terra prometida. E eles eram escravos de si mesmos porque tinham crenças que eles não conseguiam deixar para trás. E eu falei, uau, é isso! E 40 anos no deserto, eu estou com 47 anos, eu pensei que ia ser rápido essa minha jornada de aprendizado. Daí eu falei, vou ali, já volto. Que nada, fiquei rodando em círculos 40 anos até a descoberta dessa minha identidade com mais autenticidade, deixando alguns medos para trás, encarando outras coisas com mais força, com mais vitalidade. Sabe essa descoberta do feminino e usando isso em meu favor? Acho que foi isso que construiu esse cenário para eu fazer o título desse livro. Ou seja, dá para dizer que as crônicas são da sua vivência, são Pensa histórias, num negócio né? suado, assim. Reais, né? São as minhas histórias. E o que você pode contar, assim, só para a gente ter um gostinho aí? Um gostinho, né? Bom, tudo começou o seguinte, eu sou uma pessoa terapeutizada, eu faço terapia há alguns anos. Como todos Gostei do deveriam, termo, né? terapeutizar. Ou seja, apertar os parafusos. Todos deveríamos, em algum momento da vida, fazer isso, né? Mas eu percebi que algumas histórias ainda elas voltavam. Eu imagino as histórias como um funil. Assim, no começo dos eventos, eles são muito intensos. Parece que você está no olho do furacão o tempo inteiro. Conforme o tempo vai passando, isso vai se dispersando num funil e as lembranças vêm, mas com menos impacto. Até uma hora que elas se dissipam. Eu estava mais ou menos na metade desse funil, ainda tendo essas lembranças com uma certa dificuldade de eventos que eu havia passado, como sequestro, sofri alguns tipos de violência, passei por dificuldades no ambiente de trabalho, difíceis. Não que ninguém não tenha passado, só que eu resolvi registrar os eventos pela minha perspectiva. E quando eu fiz, eu comecei a escrever, eu chorava, tinha histórias que ao escrever eu chorava, me sentia muito mal, porque eu me lembrava desses eventos. Mas a primeira boa notícia foi o seguinte, foi uma limpeza, uma catarse de um tanto, que eu falei, uau, era isso que eu devia ter feito. Depois que eu escrevi, eu analisei que havia uma possibilidade de fazer uma impressão dessas histórias e no formato de crônicas e aí de livro também. E foi aí que eu tomei a coragem, por isso que eu digo que foi um ato de coragem, porque uma coisa
É você dizer para um amigo íntimo, dizer, olha, vou te contar quando aconteceu tal coisa, tal coisa. Outra coisa é você trazer os seus relatos. Não, e são sentimentos absolutamente pessoais, né? Que Sim. você viveu ali, especificamente Sim. em cada um desses casos, que de alguma forma foram traumatizantes para você. Sim, porque veja bem, eu comecei a entender uma coisa muito interessante. Quando a gente está na vida, a gente vai empreender várias jornadas. Cada jornada, cada adversidade, uma mudança, ou um divórcio, ou a perda de um emprego, uma fatalidade. Cada vez que você enfrentar um negócio desse, você tem que matar um monstro aí. E esse monstro é o seu maior medo. E aí eu percebi que para a gente se preparar para empreender essas jornadas, a gente tem que ter alguns elementos muito importantes. O primeiro que eu aprendi depois que eu escrevi o livro, observando, e como coach também, quando eu atuo com os executivos, falando sobre carreira, independe do cargo da pessoa. Pode ser o presidente de uma multinacional ou a primeira gerência de alguém. Está todo mundo no mesmo barco. O que muda é o título e o salário do cara. Mas as dificuldades intrínsecas a lidar com as adversidades são as mesmas. Então, a primeira coisa que eu percebi que poderia nos preparar para sofrer menos ou lidar melhor com as adversidades é saber dizer não, colocar limites. A gente colocar o nosso governante no lugar e dizer aqui, ó, daqui você não passa. E aí eu comecei a entender quanto que não saber colocar limites nas pessoas me trouxe muitas dificuldades. Quer dizer, isso era além de todos esses episódios que você já destacou que viveu, né? Você falou de um sequestro no tempo passado, uma dificuldade no ambiente de trabalho em determinado momento, também até de violência quando você era pequena, né? Sim. Esses são alguns dos traumas, mas a questão de você permitir que não houvesse limites também chegou a ser um trauma na sua vida. Chegou, porque as histórias, elas passam contando que eu tinha uma doença crônica na infância, eu ficava internada em hospitais durante 12 anos. E aí, tinha uma enfermeira nesse hospital que me batia, me amarrava no berço e tal, e minha mãe não sabia. E eu, com medo de dizer isso, por 12 anos, sofri abuso desse jeito dentro de um hospital. Então, a criança tem medo de violência, dizer. Né? E eu aprendi o quê? Qual foi a mensagem que foi passada? Sofre quietinha aí, não fala pra ninguém, ai, ai, ai. E o medo de que alguém fosse me fazer mais mal ainda. Não, se sentia até culpada se pensasse na ideia de talvez contar essa história. Como existem crianças que sofrem outros tipos de abuso. Então, a história começou com violência e abuso na infância. Evidente que isso teve um impacto na minha adolescência. Sim. Aí, eu fui crescendo uma criança que tinha muitos medos. E eu também cresci, eu perdi um irmão, teve várias histórias que foram dizendo como as coisas foram acontecendo e que foram me dizendo o seguinte, puxa, a vida é muito difícil e eu quero agradar os meus pais, eu quero ser uma boa moça, eu quero ser uma menina que não dê mais trabalho para eles do que a vida já deu. E nessa de ser a boa moça, tem até uma crônica que chama Boa Moça, a gente aprende a sentar de perna fechada, a não rir demais, a não ser espalhafatosa com os braços, a cuidar com o colo para não aparecer o rego dos seios, a não usar batom colorido porque isso é chamativo. Quando que uma mulher pode usar o cabelo curto? E, enfim, sabe essas questões que vão te colocando assim, olha, você não pode, isso não deve, ai, ai, ai. E exigências, né? De uma postura social mais recatada, enfim. De tudo. Existe. Então, tem aspectos da formação da gente, que tem a ver com família, com educação, com princípios, tem escola, as pessoas que estavam no seu entorno. Vai moldando o vaso. E você vai ficando de um jeitão. Esse jeitão que eu me moldei, me colocou numa posição de submissão e de fragilidade perante o algoz. Percebe? Então, qualquer pessoa que viesse num tom de mais agressividade, ou que fosse beligerante, ou que tivesse pressão psicológica, eu me submetia. E eu não reagia. Praticamente sem perceber, até? Sem perceber. Eu só não conseguia... Você não ficava satisfeita com aquilo, mas não reagia. Não conseguia me desvencilhar. Que loucura isso. E aí eu aprendi perdendo o couro, é literal, né? Sabe quando você leva aquelas esfoladas assim, que você nem metiolate resolve? Eu falei, gente, não tô dando conta mais, eu preciso aprender a lidar com esse processo. Foi quando eu comecei a colocar limites. Aí eu entendi que quando a gente coloca limites com amor, ainda assim limites, você começa a construir relações mais saudáveis.
E depois eu também percebi que uma vez que eu coloquei limites, eu também precisava entender quem que eu era sem essas crenças limitantes, quem que eu era sem esse medo. E é interessante que as crônicas, elas passam por relacionamentos amorosos não satisfatórios, a violência quando vem dos relacionamentos... Porque a violência é um negócio que ela vem em muitas nuances. Tem a violência verbal, a moral, a psicológica, a espiritual. Tem a violência nas relações amorosas. E se a gente não se der conta, a gente acha que é normal e é desse jeito. Ai, acho que é assim mesmo. Acho que eu vou ficar onde eu tô porque é melhor não mexer. Quantas histórias Quantas? de Agora, gente Adriana, que não mexe nada, que não existe por aí, né? Deixa quieto. Né? E agora, foi a partir de estar escrevendo o livro que você foi superando? Ou foi antes que você já tinha superado e falou, não, vou pôr no papel agora? Ou foi colocando no papel que você acabou, né, superando ou tentando superar? Então, foi colocando no papel que eu percebi que eu tinha superado. Ah, E aí, quando eu escrevi, que eu entendi a minha mecânica. Daí eu falei assim, por isso que não é um livro de autoajuda para dizer para as pessoas, faça isso, eu faço aquilo. Mas aqui eu estou narrando o seguinte, eu fui fazendo isso e eu descobri que isso me resgatou. Eu descobri que isso me ajudou a chegar onde eu estou com mais fortalezas, com mais potencialidades. Eu acho que eu identifiquei melhores maneiras de sobreviver a tudo isso, sabe? E é interessante porque, assim, se você comparar, por exemplo... Eu gosto muito da doutora Clarissa Pinkola Stess, que escreveu o livro Mulheres que Correm com Lobos. já ouvi falar desse livro. Leiam. Já fiz até Dizem que é reportagem sobre o livro. maravilhoso. Leiam. Todo mundo leia, porque é a coisa mais linda do mundo. Ele já foi publicado em sei lá quantos idiomas pelo mundo inteiro. Ele é um clássico que ajuda a gente a entender o seguinte. Por que com lobos, né? Mulheres que correm com lobos. Vou falar de outro livro agora. Pensa que uma loba bem saudável e equilibrada, ela cuida lá dos filhotes, ela cuida da turma dela, ela fareja problema, ela está antenada. Se a bichinha fica doente e se perde da matilha e se desvencilha do grupo e está quase morrendo, ela, inclusive, não consegue farejar mais as coisas e come qualquer coisa que tiver por perto. Coisa podre, lixo e tudo mais. Por quê? Ela está quase morrendo. A doutora Clarissa disse que quando a mulher perde o instinto feminino, ela para de farejar as coisas. E aí ela come qualquer coisa, no sentido espiritual, emocional e físico. Aí a gente aceita qualquer relacionamento. Eu tô carente mesmo? Então, se não tem tu, vai tu mesmo. Só que aí arca com as consequências disso. Tudo tem um preço nessa vida. Eu tô com fome de um trabalho, então eu vou me submeter a relacionamentos de trabalho também opressivos e não saudáveis. Então, quando a gente fala recuperar esse feminino e essa identidade, é dizer o seguinte, alto lá. Eu tô precisando de trabalho, mas não vou me submeter a esse tipo de coisa. Eu quero um relacionamento, mas não é custe o que custar. Eu quero estar bonita, mas não é flagelando o meu próprio corpo para me submeter às regras. E se recuperar é o que fortalece a gente, sabe? E foi isso que eu fui fazendo. Eu tive problemas de saúde como endometriose, fiz cirurgias, desenvolvi obesidade por causa de medicação. Aí, do dia para a noite, eu me vi lidando com obesidade. Imagina uma moça que olhava no espelho e não se achava mais porque estava com obesidade. Tinha questões do trabalho, porque eu era uma gerente jovem que fui promovida porque era uma excelente vendedora. Olha o drama das empresas, né? Se você é bom no que você faz, te promovem para líder. Pois é. A catástrofe. E não me prepararam para a função. Eu precisei, ao longo de 14 anos... Que não é também qualquer perfil que tem a vocação da liderança, né? Às vezes que não foi tem. dito aqui já em programas anteriores, né? Exatamente. Às vezes, por excelente que seja aquele trabalhador, né? Ele vai ter que se qualificar para ser um líder antes de ser um líder, se ele não tem o dom, né? Para ser o líder, exatamente. E o cara se perde, porque ele é bom em fazer tecnicamente uma coisa, mas não em gerir pessoas. Então, assim, eu costumo brincar que eu cometi todos os erros possíveis e imagináveis de gestão, mas que me ajudaram a desenvolver uma competência de liderança diferente. Só que pensa, eu era jovem, mulher... Eu tinha chefes que me diziam assim, treine careta no espelho, você é simpática demais. A sua equipe não vai nunca respeitar você. E eu tinha alta performance em vendas, market share altíssimo e tinha que ouvir uma babaquice dessa. Então, a gente começa a entender
que a gente, às vezes, para se moldar, e isso está no livro, essas crônicas também falam dessas questões do trabalho, do como a gente tem dificuldade em ser a gente mesma e ainda assim dar resultados, ser legal, para frente e livre. Mas isso incomoda as Para pessoas. ser querida, né, por um grupo, Tem que... você tem que se doutrinar com algum tipo de comportamento, eventualmente algum que não vai te agradar. Pois é, aí eu brinco que eu me sentia um moranguinho numa plantação de tomate. Aí eu dizia, eu tô destoando, né? Bom, o livro que traz tantas crônicas baseadas em experiências que você viveu, momentos de trauma mesmo, que você falou. Você citou a violência em várias formas. E você destacou, ao falar desse outro livro também, que existe um sentimento muito particular no universo feminino, que a gente percebe, baseado em conceitos sociais que estão aí ao nosso redor, né? As mulheres hoje gritam por mais direitos, contrárias à violência que precisa se denunciar e nem sempre é denunciado. Como é que é chamar atenção também para esse ponto específico que particularmente leva, em algum momento, trauma para muitas mulheres? Sim. E essa é uma pergunta muito legal, porque, assim, o problema é a maneira como nós temos... A gente não tem muitos exemplos no nosso entorno, talvez que a gente conheça, de mulheres que conseguiram superar esses eventos e com êxtase e com êxito. Porque o que a gente percebe apenas são mulheres sobreviventes, ou seja, que passaram por esses eventos, mas que hoje sobrevivem com depressão, sobrevivem com... estresse pós-traumático e coisas do tipo. Agora, quem que a gente consegue ver no nosso entorno que passou por essas coisas e disse assim, sabe o quê? Tomei o comando de tudo. Vou dar um jeito. Agora, vamos combinar que não é fácil. Não. É uma jornada extenuante, porque é uma luta após a outra. Uma selva. É uma selva, você entendeu? É por isso que a gente tem que recuperar o saber farejar os perigos, não ser inocente, de saber... esse negócio da inocência para a mulher é bárbaro, porque assim, a gente acha que a pessoa é fofa, é simpática, daí a gente já fica toda vulnerável. Mas isso a gente aprende com a idade, né? Maria do céu. Mas com a tem vivência. gente que nunca aprende. Eu acho que tem gente que nunca aprende, tem gente com 16 anos que aprendeu já. Já, não tem... Depende um pouco da personalidade também. Agora, esse lance da inocência, para as mulheres, é uma coisa fantástica, porque é assim... Veja o que tem de ser visto pelo amor de Deus. Meu marido brinca comigo o seguinte, se parece esquisito, acredite, é. Então, se você nota que tem alguma coisa que é estranha nas relações, nos comportamentos, a mulher tem que começar a trabalhar esse aspecto de não ser inocente para entender em quem, de fato, ela pode confiar e como se colocar nos ambientes, né? Agora, você falou uma coisa ali que o teu livro não é um livro de autoajuda, mas ele serve para inspirar as mulheres, né? Acho que não só as mulheres também, né? Eu acho que as pessoas, sim. As pessoas geral. Desculpa. Não, Puxei para as mulheres, mas, né? Serve. É porque pelo fato de você ser mulher, né? Mas é uma inspiração, serve como inspiração, Eu espero que sim. Porque, assim, por que eu não acredito em autoajuda em geral? Porque, assim, quando eu digo 7 maneiras de ser resiliente, puxa, se eu soubesse... Não eu ia ganhar fórmula, o prêmio Nobel. Não existe fórmula, né? Não tem, sabe? Quantas vezes a gente comete erros em atitudes que toma e qualquer pessoa. Nessa selva está todo mundo sujeito aos erros. Ao sucesso, ao grande sucesso, mas também aos erros. Quem não? Quem nunca, né? Agora, acho que o livro ele serve para dizer o seguinte... Os eventos acontecem, a gente não está livre, como você disse, dessas situações, mas como eu vou encará-los e a maneira como eu posso me preparar, quando a gente lê uma história, a gente se fortalece e diz assim, é possível, tem saída. Só que a saída, ela está eu sei que é meio clichêzão isso que eu vou dizer, mas é verdade, os clichês têm as suas verdades, né? A saída é, olha para dentro de si e descobre o que você tem como força. Quando você escuta essa sua intuição, quando você percebe as suas fortalezas, eu falo isso no coaching também, para a carreira. É a mesma história. Não queira ser o outro cara, não queira se nivelar e ficar mediano meia boca. Se você pode ser uma pessoa excepcionalmente única no seu processo. Você tem um conjunto de talentos que é só seu.
Você sabe especificamente interpretar o mundo pelas suas próprias lentes. Então, como é que eu traduzo isso no meu comportamento? Então, o meu incentivo às pessoas que lerem o livro é assim, tenha coragem. Só que aí, por isso que eu falo que é um ato de coragem. Porque você fala, será que eu dou conta? Será que eu vou dar minha cara a tapa de mostrar quem eu sou e como eu sou? E se no emprego não gostarem? E se no meu relacionamento se incomodarem? Aí a pergunta é, você está disposto a pagar esse preço? Quanto que você quer ser? Agora, ser quem você é com autenticidade não é ser grosso. Eu brinco com as pessoas que elas confundem ser autêntico com ser grosseiro. Eu conheço gente que é bocudo, fala o que pensa sem medir as consequências, diz, eu sou autêntico. Mentira. Essa pessoa é grosseira. Aqui a gente está dizendo o seguinte, ser autêntico é colocar-se no mundo a partir daquilo que você tem como potencialidade. E evitar tentar ficar mediano ou se comparando às pessoas, porque isso fragiliza a gente, né? Então, acho que é esse olhar que também... faz gastar mais energia, né, do que o necessário. Do que o necessário. É tempo, dinheiro e energia que a gente empreende nessas coisas e perde. Agora, pode perguntar. Como é que foi o desafio de levar para essas crônicas um texto mais leve, né? Porque são momentos que não foram tão fáceis, né? Sim, sim. No momento que foram vividos. Mas como é que trazer para um texto mais de forma leve? Então, eu achei o jeitão da crônica. Como sou uma escritora recente, eu estou aprendendo os estilos. E aí, eu achei que dava para contar em forma de parábolas, de simbologias. Então, por exemplo, tem uma situação em que eu falo que as crenças entrelaçam-se pelas minhas pernas como ervas daninhas, tentando subir pelo meu corpo e me sufocar. Então, eu consigo trazer um elemento de símbolo, de imagem, para as pessoas imaginarem como é que é sendo sufocado por certas situações. E eu imagino que esse jeito de fazer a crônica ficou mais divertido, mais leve, mais lúdico. Tem situações que são até muito engraçadas. Tem uma que eu descrevo como se eu fosse descrever meu próprio corpo. Daí eu digo que o Leonardo da Vinci ia ficar louco, que o meu pi... lá daquele número, equivalência de equilíbrio, é para enlouquecer qualquer um. O pescoço é curto, a cintura já não é tão fina, proporção zero. Então, assim, tem coisas também que são divertidas, mas que está dizendo o seguinte no final da história, tá tudo bem. Se você não tem o pescoço de não sei quem, a aparência de não sei das quantas, ou, enfim... Como é essa coisa de você dizer, tá tudo bem. E tá mesmo, não é só para inglês ver, sabe? Para fingir que tá. Então, eu acho que esse jeitão de fazer a crônica trouxe leveza para essas histórias que nem sempre eram tão fáceis. Eu queria dar um destaque que você falou que antes dessa experiência como escritora, você teve uma anterior anos atrás. Não existe a publicação, mas ela é muito curiosa e ela, de alguma forma, tem uma certa... Ela trouxe uma certa inspiração para cá também, né? Conta um pouquinho dessa primeira experiência sua. Foi um sarro. Eu tenho uma amiga que chama Jo Pavese, ela é psicóloga, e um dia a gente estava tomando vinho em casa e falando sobre como as pessoas têm dificuldade de dizer não. E como elas atrapalham a vida de todo mundo por serem assim, inclusive nas empresas. E a gente chama isso de sombra. A pessoa não lida com essa sombra, que é um elemento psicológico dela. Então, assim, ou ela não diz não porque ela tem medo de desagradar as pessoas, ou porque ela não sabe colocar limites e tal. Aí a gente resolveu fazer uma graphic novel, que é em quadrinhos, né? Uma novelinha. O Robson, que desenhou pra gente, ele era desenhista da Gazeta do Povo na época, fazia ilustrações, ficou lindas as ilustrações. E começa tudo em preto e branco, tipo Gotham City, assim, meio coisa do Batman, assim. E o cara é meio sombria. E o cara lá se ferrando no trabalho, sobrecarregando a equipe e dando problemas em casa com a família, porque ele não sabia se posicionar. E aí o Shadow, que era a sombra, ele veio na forma de um cara, assim, de capa. E ele meio que toma conta do cara a hora que ele não sabe se posicionar. E quando ele conseguia acessar o lado luz da consciência dele, ele dizia, não, pera lá, tá demais. Então, tinha esse equilíbrio de luz e sombra o tempo todo. E conforme ele foi aprendendo a viver, a graphic foi ficando colorida. Ai, que ótimo! E assim, a história também tem a ver, e até aplicada, imagino eu, em seus treinamentos. Total. Porque ela traça, né, perfis... O próprio livro que você agora está lançando, ele também, nossa, ele se encaixa em tantos perfis de pessoas, né? Que enfrentam aí essa selva, como a gente falou aqui. Sabe por que se encaixa? Porque, assim, eu vejo o ser humano de um jeito mais holístico, mais sistêmico. A gente trabalha
é um pedacinho da história. Imagina uma pizza com várias fatias. O seu trabalho é um pedacinho, é uma fatia. Você em casa é outra fatia. Você como pai, ou como filho, ou como marido, ou enfim, ou como esposa, cada personagem que a gente vive, construído, é parte da mesma pessoa que você é. E aí, quando eu trato o núcleo, a gente identifica o seu núcleo como pessoa, a maneira como você vai se comportar nessas facetas de trabalho, nos relacionamentos e tal, é outra. Então, encaixa. É um quebra-cabeça que encaixa perfeitamente. Que ótimo. Complexo. Mas é legal pra caramba, Claro. porque eu digo assim, quem é que vai cuidar de você se não for você? Essa pergunta é cabeludíssima, mas é assim, quem vai fazer alguma coisa muito legal por você se não você mesmo? Ninguém. Nem a pessoa que mais te ama vai conseguir, de fato, fazer alguma coisa muito importante nesse sentido por você. Porque é impossível Não se tem. conhecer todas as facetas de uma pessoa. Nem a gente mesmo conhece as nossas. Imagina. Imagine o outro, né? Por mais que goste, que seja o seu cônjuge, enfim, sei lá. E também viver uma vida coerente. Eu acho que o desafio é muito desafiador, é a gente começar a ter coerência entre o que fala e o que faz. É por isso que eu digo, a gente tem que falar menos, Verdade. ficar garganteando menos as coisas e tentar trazer mais coerência para as coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia, com mais simplicidade, inclusive, sabe? Agora, você estava falando, né, do ser humano, enfim, nada melhor do que ele próprio. Esse livro, ele dá uma mexida com a autoestima, dá uma melhorada na autoestima, assim, vocês, pelo menos o pessoal que já viu alguma coisa, assim, das crônicas, para quem você já mostrou, como é que já foi a avaliação dentro de casa, com o marido, já que ainda não foi lançado, mas você já deve ter mostrado para algumas pessoas, né? Ele, na verdade, ele está na Amazon já. Então, para a Amazon, as pessoas pelo Brasil afora já andaram comprando os livros em e-book ou sob demanda. Porque a Amazon é assim, é muito interessante. Você está lá no Acre, por exemplo. Aí você quer um livro, a Amazon manda para os Estados Unidos, faz uma impressão lá e envia para casa da pessoa aqui no Brasil. Nossa, que fantástico. Eu não sabia que tinha esse sistema. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Agora, na livraria vai ser agora, semana que vem. Mas as pessoas que leram, no meu entorno... primeiro foram as que me conhecem, então elas choraram muito. Porque elas diziam, meu Deus, eu tinha esquecido que você tinha passado por essas situações e tal. E o segundo comentário foi o seguinte, que chacoalhão, que tapa na minha cara, foram essas conversas que eu ouvi, assim, que vontade de agora encarar as coisas por uma outra perspectiva. Então, eu acho que deu uma instigada. Um ânimo, né? Penso que sim. Bom, Adriana, para a gente encerrar, então o lançamento vai ser no próximo dia 6 de dezembro, às 7h30 da noite, no Parque Shopping Barigui. Isso, Livrarias Curitiba. Certo. Então, faz o convite aí para o pessoal que está nos acompanhando, por gentileza. Tá bom, vai ser um prazer enorme quem estiver disposto. A gente vai ter uma conversa, um bate-papo como esse lá, porque eu acho que é legal isso, essa interação e, enfim, trocar umas ideias. Então, a gente vai começar com uma conversa bem informal, que é bem o meu jeitão. Apesar de eu trabalhar muito para o mundo corporativo, eu digo, é possível a gente ser autêntico e livre e ainda assim dar certo, né? Então, é esse tipo de conversa que vai haver, seguido depois de autógrafos das pessoas que quiserem fazer o autógrafo lá comigo. E eu vou ficar bem feliz, porque independente de qualquer coisa, poder falar sobre essas situações no momento que a gente vive, sempre é semear possibilidades no campo do coração dessas pessoas, né? E da mente dessas pessoas. Em que momento isso vai frutificar, a gente não sabe. Mas a ideia vamos falar a respeito? Tá tudo certo, a gente não precisa ficar com tantos milindres assim. Semear otimismo, né? Semear otimismo. E tem teu site também, né? Tem meu site, que é o... www.adrianaferrareto.com.br. Lá tem informações do livro e outras coisas que eu faço, tá tudo por lá também. Maravilha. Tá certo. Adriana, muito obrigado. Eu Adoramos a conversa, foi muito legal. Muito bom. Lição aí de como a gente tratar, né, de toda essa feliz. dinâmica do dia a dia aí que a gente enfrenta. Conversamos hoje com Adriana Ferrareto, que é coach e também escritora, está lançando o livro Vou Ali, Já Volto, a data do lançamento, 6 de dezembro, a partir das 7h30 da noite, nas livrarias Curitiba do Parque Shopping Barigui. Fiquem atentos.